A paz do Senhor, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Estamos estudando Panorama do Antigo Testamento com enfoque no Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Hoje, nós vamos, nesta aula, analisar algumas características das doutrinas basilares, das doutrinas principais do livro de Gênesis. Quando nós falamos de Gênesis, nós percebemos que este livro é atribuído a sua autoria a Moisés. Então, a maioria dos teólogos acreditam que Moisés, ele foi o escritor, ele foi o coadjuvante, né? Porque o autor foi o próprio Deus. Então, Moisés escreveu o livro do Gênesis, e essa palavra Gênesis significa originalmente o início. Quando falamos de Gênesis, nós falamos do início de todas as coisas. E este livro realmente ele é o início, porque ele é o ponto de partida para toda a Bíblia Sagrada. Então, quando nós falamos de Antigo Testamento e falamos do livro do Gênesis, percebemos que literalmente é o ponto de partida que vai fundamentar, que vai dar base para todos os outros livros e para as principais doutrinas do Novo Testamento. Se falamos que o livro do Gênesis é o livro do início, porque é nele que nós percebemos o início da história da humanidade. Percebemos o início da própria civilização. Percebemos também o início, como o pecado entrou, como ele foi introjetado no paraíso e também no coração do ser humano. Percebemos também que o livro do Gênesis, ele fala sobre o início da família, né? Pois é no Gênesis que inicia-se a família. É no Gênesis que nós temos a ideia do casamento. É no Gênesis também que nós temos aí o início da família. Então, o livro do Gênesis é um livro, né, que trata literalmente do início. A maioria das doutrinas bíblicas, como já mencionei, elas partem desse princípio. O Gênesis, então, ele é a raiz, né, de todo o Novo Testamento, do Antigo Testamento, ele é a base, ele é o fundamento. E nós iremos ver, então, algumas doutrinas, né, de forma, claro, panorâmica, que permeiam tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, e essas doutrinas se fundamentam, essas doutrinas têm início no livro do Gênesis. A primeira doutrina que nós percebemos no livro do Gênesis é a doutrina de Deus, ou seja, a doutrina de Deus Pai, a doutrina da autoridade de Deus na criação. Quando nós olhamos para Gênesis, percebemos que Deus ele tem a patente de toda a criação. Porque Gênesis 1, capítulo 1, diz assim: no início criou Deus o céu e a terra. Então nós percebemos que quem criou o céu e a terra foi o próprio Deus. Essa criação, ela partiu da vontade do Criador e da ação criadora deste Deus maravilhoso e perfeito. Foi Deus quem criou tanto o céu quanto a terra. No Novo Testamento, nós vemos detalhadamente isso e percebemos que existem 3 céus, né? E Deus, ele criou todos eles. Se Deus, ele criou todas as coisas, percebemos que a terra não foi criada pelo Big Bang. Não foi criada por uma explosão de cometas, de planetas que formaram o nosso sistema solar. Não. A Terra, ela foi criada por uma ação soberana de Deus, pela vontade soberana de Deus. Deus, ele criou todas as coisas. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, que vai também, né, ratificar, testificar de Gênesis 1, verso 1, que diz assim, o Salmo de número 103, verso 19, vai dizer assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então nós vemos que Deus, ele cria o céu, Deus, ele cria a terra, Deus, ele estabelece o seu trono no céu, e o seu domínio, o seu reinado domina sobre todas as coisas criadas. É interessante notar que o salmista vai dizer que o trono de Deus
foi estabelecido no céu. Quem está no trono é o rei. O rei é uma figura daquele que tem autoridade, daquele que tem domínio, daquele que comanda, daquele que tem uma voz de autoridade. Quem está no trono também tem o controle. O que o salmista queria dizer nesta cena do Salmo 103, verso de número 19, é que Deus ainda está no trono e vai continuar no trono. Ou seja, Deus ele tem o comando de todas as coisas. É Deus quem comanda tudo, é Deus quem orquestra tudo. Então, Deus ele não perde o controle, Deus não irá perder o controle, Deus ele tem o controle de todas as coisas porque ele tem a patente, porque ele tem a autoridade, porque foi ele quem criou todas as coisas. O Novo Testamento e Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 8, verso de número 6, ele vai dizer assim: todavia, para nós há um só Senhor. Então, ele vem extraindo essa doutrina do Gênesis e ele declara no Novo Testamento. Quem declara? Paulo. Ele declara, todavia, para nós. Para nós quem? Para nós que servimos a este Deus, para nós que somos filhos deste Deus, para nós que acreditamos, que cremos com convicção da nossa alma, do nosso coração, que este Deus é Senhor. Ele está dizendo, então, nós temos um só Deus, o Deus Criador do céu e da terra. E ele continua, todavia para nós há um só Deus, o Pai. Deus é Pai e Deus é Deus e soberano, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então, só há um Deus, esse Deus é o nosso Pai, tudo é para Ele, tudo é por meio, tudo é por intermédio dele. Então, tudo está nas mãos do próprio Deus. E para quem nós vivemos? Nós vivemos para este Deus. Nós vivemos para servir este Deus, porque somos criaturas de Deus e somos filhos de Deus. Claro, por adoção, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele nos comprou por um bom preço. Ele pagou um preço alto. Qual foi o preço? Sabemos, ele pagou um preço de sangue para nos colocar novamente como filhos legítimos deste Deus poderoso. Então entenda, Deus ele é o criador do céu e da terra. Deus também é o criador dos seres humanos. Deus nos criou. Nós não nascemos através de um processo evolutivo das espécies. Desculpe quem acredita nisso, mas nós não nascemos de um processo evolutivo. Muito menos nós nascemos da ameba. Nós somos obra-prima de Deus. O ser humano é a coroa da criação de Deus. Nós fomos criados por Deus. Tanto é que existe uma questão aí, né, meio que filosófica do senso comum, que diz: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que se nós somos criacionistas, acreditamos na criação de Deus e Deus criou todas as coisas, a Bíblia relata e o Gênesis declara que Deus ele criou céus e terras e todas as coisas, inclusive os animais, os répteis, as aves. Deus criou tudo. Então Deus, se ele tiver criado como criou, ele criou a galinha. E a galinha então recebe a ordem para reproduzir através do veículo, né? Aí vem o ovo. Então a galinha nasceu primeiro. Então nós somos obras da criação de Deus. Foi Deus quem nos fez. Uma segunda doutrina que vai para o Novo Testamento, extraída do livro do Gênesis, né, é que Deus também tem um filho. Esse filho chamado Jesus, que ele vai e se materializa e vem nesta terra, né? Ele nasce com um plano salvífico. Mas Jesus estava trabalhando na obra da criação. Na obra da criação. Nós vemos um relato de Gênesis, capítulo 1, verso 1 a seguir. E João, capítulo 1, verso do 1 ao 3, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então João está se referindo ao princípio. Quem é o princípio? O livro do Gênesis. Gênesis é o princípio de todas as coisas. Então, lá no princípio, o Verbo estava com Deus.
Olha só que interessante. No princípio, o Verbo estava com Deus. E agora João ele traz para o Novo Testamento e diz: este Verbo encarnou-se e habitou entre os homens. Este Verbo nasceu como menino, foi criado como menino, cresceu e se tornou homem, foi o Filho de Deus, morreu na cruz como homem, mas ressuscitou como Deus. Glória a Deus por isso. Olha só, no princípio, no Gênesis, o Verbo estava com Deus. A ação de Jesus junto ao ato da criação, junto com Deus, trabalhando, porque o próprio Cristo havia dito: eu e o Pai somos um. E o Verbo era Deus, João completa. No verso 2, João vai dizer: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Então João ele traz isso no verso 1 do capítulo 1 de João, e ele traz também no verso de número 2, quando ele testifica novamente que ele, Jesus, estava no princípio da criação com Deus. E o verso 3 ele encerra dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus ele participou de uma forma ativa na criação, no livro do Gênesis. Percebemos uma outra doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus. E nós vemos a presença do Espírito Santo de Deus também na criação. Gênesis 1, verso de número 2, vai dizer: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito Santo, ele estava trabalhando, se movendo, porque o vento do Espírito Santo, ele é ativo. O Espírito Santo se move para proteger, para guardar, para preparar o ambiente para a transformação e a criação que viria da parte de Deus. Então, no livro do Gênesis, nós vemos a doutrina da Trindade. Nós vemos Deus Pai trabalhando, Deus Espírito Santo trabalhando e o próprio Jesus, o nosso Senhor, trabalhando com Deus Pai, porque ele, Jesus e o Pai são um. E o Espírito Santo trabalha também dentro dessa harmonia. Nós vemos no Gênesis também a formação dos seres humanos. Então, quando nós olhamos para o livro do Gênesis, nós vemos que Deus ele cria o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Deus ele cria todas as coisas por intermédio da sua palavra. Mas quando Deus vai criar o ser humano, Deus ele desce do céu, ele coloca a mão na massa, ou seja, Deus coloca a mão no barro, e ele molda, faz um molde do ser humano, a sua imagem e semelhança, e logo após Deus ele sopra o fôlego de vida nas narinas do ser humano. Então, nós fomos criados e somos a imagem e a semelhança de Deus. E essa doutrina também, ela vai permear, ela vai estar em todo o Novo Testamento. Vemos também no livro do Gênesis o pecado original, né? Quando o pecado ele entra através da primeira incorporação mediúnica, que o inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele incorpora-se na serpente e aí atrai Eva, tem um diálogo com Eva e Eva então cai não no conto do vigário, mas Eva cai no conto da serpente. E através deste ato, o pecado ele entra no paraíso, entra no coração do ser humano, o ser humano começa a querer ser igual a Deus, e aí nós vemos aí uma grande catástrofe que se inicia, né? Não somente para Adão e Eva, mas para os seus filhos posteriormente e também para toda a humanidade. Mas nós vemos aí o início da espécie humana. Então, Deus nos criou, Deus nos fez para a honra e glória do seu próprio nome. Sorria, você, eu, nós somos criação de Deus. Foi Deus quem nos criou. Nós somos filhos de Deus novamente, restaurado, e daqui a pouco voltaremos para o paraíso. E o nosso paraíso agora é a nova cidade, né? É a nova Jerusalém que Deus criou para nós.
Então, se prepare para a terceira aula. Fiquem todos com Deus. Estamos juntos, crescendo na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. E lembre-se, não esqueça de estudar a apostila, o material em PDF e também pesquisar os versículos bíblicos que eu coloquei na apostila para nós acompanharmos essa evolução da palavra de Deus, saindo doutrinas do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, e indo para o Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus em nome de Jesus e até a próxima aula. Fiquem com Deus!